Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bruno Gama e eu vou dar uma aula hoje para vocês sobre regra de três simples, tá? É uma aula bem curta, simples, com uma regra de três, mas que vai dar para dar uma boa explicada, acredito que vocês vão compreender. Então, olha só, eu queria, antes de entrar na aula em si, passar os slides, comentar com vocês. Queria que vocês lembrassem que quando a gente trabalha com regra de três, a gente vai fazer comparação entre duas grandezas. E a gente precisa analisar se essas grandezas, ao ser comparadas, elas vão ser proporcionais no sentido de quando uma cresce, a outra também, ou quando uma cresce, a outra não cresce. Esses termos que eu estou usando, crescer ou não crescer, na matemática a gente usa as palavras diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, se eu tenho uma grandeza que provoca em outra grandeza um crescimento, quando ela também cresce, eu vou chamar essas grandezas de diretamente proporcionais. E na inversamente proporcionais, quando uma grandeza cresce, a outra diminui. Então, é interessante a gente entender esses conceitos para a gente poder caminhar nessa aula. Então, olha só. Qual que é o conceito de regra de três simples? É o seguinte, bem simples. Quando conhecemos três valores em uma proporção e desejamos determinar o quarto, usamos o método que chama regra de três simples. Então, sempre a gente vai ter três valores e precisa encontrar um quarto, tá? A gente sempre vai ter dois valores que são parâmetros de comparação de uma grandeza com a outra. Depois a gente vai querer mexer nesse parâmetro. E a gente precisa mexer num parâmetro para descobrir o outro parâmetro. Bom? Então, olha só. Vamos estudar primeiro as grandezas diretamente proporcionais. Para isso, eu coloquei um exemplo para a gente poder estudar esse conteúdo. Olha o exemplo que eu coloquei. Na festa de aniversário de Bruna serão preparados 5 bolos. Sabendo que no preparo de um bolo são usados 300 gramas de farinha de trigo, vamos determinar quantos gramas de farinha serão necessários para preparar 5 bolos. Eu sei que faz isso de cabeça. Opa, se um bolo gasta-se 300 gramas de farinha, 5 bolos, eu vou precisar de ter mais farinhas. É por isso que essas duas grandezas que a gente está trabalhando aqui, bolo e farinha de trigo, quantidade de bolo e farinha de trigo, são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a minha quantidade de bolo, eu também aumento a quantidade de farinha de trigo que eu vou precisar. Talvez você já até tenha respondido de cabeça isso, essa questão, esse exemplo. Mas vamos dizer que um exercício qualquer você não consiga. Como que você resolveria? Primeiro, eu aconselho vocês a fazer uma tabela relacionando as duas grandezas. Então, na primeira coluna dessa tabela, quantidade de bolos, na segunda coluna, farinha de trigo, certo? Aí olha o que eu escrevi. A cada um bolo, na primeira linha aí, ó, bolo, eu gasto 300 gramas, certo? Então, essa primeira linha aqui é o parâmetro que ele me deu no exercício. A cada um bolo, 300 gramas de farinha de trigo. Agora, a pergunta era, e se eu tiver 5 bolos? Se eu tiver 5 bolos, aí tem a pergunta. Quanto de farinha de trigo eu vou precisar? X, tá bom? Então, quando você constrói sua tabela, você consegue, através da tabela, montar uma equação trabalhando esses valores. Como que fica essa equação? Ela fica assim, ó. A equação fica assim, ó. 1 sobre 5 é igual a 300 sobre x. Basicamente, eu só copiei os dados da tabela e escrevi isso na forma de equação. Coloquei um número que estava em cima, de um lado em cima, do outro lado estava embaixo, também embaixo. Tá bom? Nas grandezas diretamente proporcionais, pessoal, vocês precisam lembrar que a gente vai multiplicar cruzado. Então, 1 vezes x, 300 vezes 5. E aí a montagem fica desse jeito aí, ó. 1 vezes x igual a 300 vezes 5. Pronto, acabou o exercício. 300 vezes 5 dá 1.500.
Ou seja, para fazer 5 bolos, eu preciso de 1.500 farinha de trigo, porque quando eu fiz um bolo, eu precisei de 300, tá? É bem tranquilo, eu sei que é bem simples. Você só precisa tomar cuidado na hora da montagem e também na hora da multiplicação da sua equação, né? Lembrar que nas grandezas diretamente proporcionais você vai multiplicar cruzado, tá bom? Vamos para as grandezas inversamente proporcionais. O que você precisa lembrar das grandezas inversamente proporcionais? Se uma grandeza aumentar, a outra tem que diminuir. É basicamente isso. Olha esse é o exemplo que eu coloquei para a gente poder estudar. Para reformar a escola em que a Alice estuda, 12 operários pretendiam gastar 30 dias. Como a data de início das aulas foi antecipada, é necessário que essa reforma dure apenas 20 dias. Essa reforma dure apenas 20 dias, considerando o mesmo ritmo de trabalho, quantos operários serão necessários para cumprir o novo prazo? Por que essas grandezas são inversamente proporcionais? Porque precisa-se de 12 operários para fazer essa obra em 30 dias. Se eu diminuir a quantidade de dias, eu preciso aumentar a quantidade de funcionários para conseguir fazer essa mesma obra. Aumentando a quantidade de funcionários, diminuindo o prazo de entrega da obra. Grandezas inversamente proporcionais. Então, olha só, faz a tabelinha para resolver. Coloquei aqui, ó, quantidade de operários, 12. Qual que é o tempo que esses operários gastam dessa obra? 30. Esse aqui é o parâmetro que foi dado na tabelinha. Exemplo, esse aí é o parâmetro, eu montei a tabelinha. Para 12 operários, 30 dias. Agora, e se eu precisar de diminuir esses dias? Ou seja, de 30 dias eu tiver agora 20 dias, eu vou precisar de mais ou menos operários? Eu vou precisar de mais operários, tá? Então isso aí é bem interessante, porque eu percebo que elas são inversamente proporcionais, né? As setas é justamente para representar isso aí. Agora, como que eu resolveria? Monta normal a equaçãozinha. Tá vendo que eu só copiei os valores da tabela? 12 sobre x igual a 30 sobre 20. Porém, quando você tiver grandezas inversamente proporcionais, você não vai multiplicar cruzado, você vai multiplicar direto. Tá? 12 vai multiplicar o 30, o x o 20. Então, eu tenho que 20x é igual a 12 sobre 30, 20x é igual a 360, passo 20 dividindo, x igual a 18. Isso faz muito sentido, né, pessoal? Porque, olha só, se 12 operários faziam em 30 dias, se eu quero em 20 dias, eu preciso de mais operários. Através do cálculo, eu descobri exatamente quantos operários. 18. 18 operários. Mais operários, trabalhando, menos dias para pegar essa obra. Então, pessoal, de regra de 3 simples, era isso que eu tinha para estudar com vocês. Se por acaso você tiver alguma dúvida nessa aula ou em exercício que você vai fazer, estou deixando aí para vocês 2 formas de você entrar em contato comigo. Meu e-mail, esse que está aqui em cima, e estou deixando para vocês também o meu Instagram. Lá no meu Instagram, né, que é esse aqui, @Bruno Gama Professor, você pode mandar uma mensagem lá no direct, eu também consigo te ajudar. Então, galera, foi um prazer ter estado aqui com vocês. Precisando de mim, conte comigo. E se puder, deixa um like, né? Curte esse vídeo, compartilha com a galera. Se inscreve no canal também, para quando eu estiver postando mais outras aulas, você receber e poder estar estudando aqui comigo, tá bom? Um abraço e até a próxima.